Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP orientado a objetos. Eu sou Bobrinha e nessa aula nós vamos conhecer algumas funções pré-definidas do PHP para validações. O PHP, como muitas outras linguagens, possui aí inúmeras funções já criadas para facilitar aí nosso trabalho, facilitar a nossa vida. Desde funções aí para calcular números matemáticos, como tangente, cosseno e etc, entre muitas outras. Nós vamos conhecer algumas, tá? As que eu mais utilizo, eu vou passar para vocês. No entanto, é importante que você vá lá no site do php.net lá, dê uma pesquisada lá nas funções que existem para que você possa estar utilizando também. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aqui uma variável chamada validar. E essa validar, por enquanto, vai ter um número, vou colocar aqui o número 3. E vou criar uma condição aqui para checar aí para mim esse validar. Então vou criar aqui uma variável chamada check. Você pode utilizar a condição if else. Vou abrir a minha condição ternária e a primeira validação que eu vou colocar aqui é utilizando a função isInt. Perceba que aqui no is tem vários tipos de validação, tá? A gente vai ver aí algumas, mas você pode depois testar muitas outras, tá bem? A primeira que eu vou utilizar aqui é isInt, para verificar se o meu número é inteiro ou não. Perceba que ele já colocou para mim variável ali. Então, se isInt, ou seja, se o meu validar for o número inteiro, então recebe válido. Se não, recebe inválido. Isso é o que eu estou utilizando aí, condição ternária, para validar para mim. Deixa eu dar um eco aqui antes, para não precisar ele dar um eco abaixo. Dou um Ctrl S para salvar. Perceba que o número é válido. Por quê? Porque o meu número que eu estou tentando checar aqui, verificando com isInt, ele é um número inteiro. Se eu escrever aqui, perceba que passei aqui para um string, dou um Ctrl S para salvar, então o número é inválido. Ou seja, utilizando a função isInt, eu verifico se o número é inteiro ou não. E aqui eu vou já utilizando as outras funções, que é basicamente a forma de utilização dela é a mesma, tá? Então temos aqui o isFloat, vou colocar aqui isso, float, para verificar se o número é flutuante ou não. Deixa eu arrastar aqui, aumentar até o zoom aqui. Então se eu der aqui um Ctrl S, perceba que ele está ali inválido. Se eu coloco o número inteiro, também inválido, mas se eu coloco o número float, ele dá para mim ali válido. Temos também o numérico, isso, numérico. Com ele eu posso verificar se o número, se é um número, tá? Independente do tipo. Se ele é float, se eu dar aqui um Ctrl S, vai dar válido. Se ele é um número inteiro, então Ctrl S também vai dar válido. E se é um número string, mesmo que seja um string, mas é um número, se eu der aqui um Ctrl S, então é um número, ele dá válido também. Mas se eu colocar uma letra, qualquer letra, Ctrl S, então ele é inválido. Ou qualquer letra que eu colocar aqui também, perceba que ele é inválido. Então posso verificar se é um número utilizando isNumeric. Temos também o nosso isBoolean, ou seja, para verificar se o que nós queremos validar é verdadeiro ou falso. Se eu vim aqui dar um Ctrl S, perceba que ele deu inválido ali. Mas se eu vim aqui no meu validar, coloco true, seja verdadeiro, que ele é válido. Se eu coloco false, ele também é válido para mim. Temos também o isArray, para verificar se é um array o que nós queremos validar. Nós vamos falar mais sobre array, tá? Nós vamos ter uma área específica para isso. Mas eu vou colocar aqui colchetes para identificar que o meu validar é um array. Ctrl S para salvar, ele é válido. Qualquer outro valor aqui, ele vai dar inválido. Então o isInt, isFloat, isNumeric, isBoolean, isArray nós utilizamos muito. Inclusive o isString, para verificar aí se é um string. Então dou um Ctrl S aqui para salvar, inválido. Mas se eu venho aqui, transformo o meu número em um string, Ctrl S, ele é um número válido. Então qualquer texto aqui vai ser válido. Nós temos aqui também para verificar, nós já utilizamos, mas é importante também relembrar, pois nós utilizamos bastante, que é a função empty, para verificar se está vazia ou não. Então vou verificar com o empty aqui, se o meu validar está vazio ou não. Dou um Ctrl S para salvar e está lá inválido. Por quê? Porque ele não está vazio. Mas se eu remover ali, perceba que agora está vazio, Ctrl S para salvar e dá válido. Se eu colocar a variável null, também será válido, porque ela está vazia. E se eu coloco qualquer valor lá dentro, Ctrl S, então é inválido porque ela não está vazia. E posso validar o contrário também, todas as outras funções, inclusive essa, colocando ali informação. Então, se não estiver vazio esse validar, então é válido. Ctrl S para salvar, está lá, válido. Então é importante utilizar isso também. Tem o set para a gente verificar se existe ou não uma variável. Então aqui neste caso ela existe, se eu der aqui um Ctrl S, está ali válido. Se eu deixar aqui vazio, também vai ser válido. Mas se eu vier aqui e colocar, por exemplo, null, ela é inválido porque ela já não existe mais. Então o set para a gente verificar
se existe ou não o Enter para verificar se está vazio ou não. Então essas são as verificações que nós mais utilizamos. Deixa eu dar um eco aqui abaixo, separar nossos exemplos. E aqui eu vou criar uma variável chamada nome. Vou colocar aqui Bobrinha. Se eu vier aqui e der um eco, Ctrl S para salvar, está ali Bobrinha. E uma coisa que nós utilizamos também é o 17. Com o set nós podemos remover variáveis, enfim, remover algo que a gente não quer. Eu utilizo bastante aqui em formulários, quando eu pego ali alguns dados e tem algum dado ali que eu não quero, que não vá para um banco de dados, por exemplo, então eu uso um set para remover ele daquela área. Então se eu vier aqui agora colocar a variável nome, perceba que se eu der aqui um Ctrl S para salvar, vai dar um erro, olha lá. A variável nome não foi definida. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então tá aí, a variável nome não foi definida. Por quê? Com o set aqui eu removi a minha variável nome. Então ela não existe. Então se eu tiver necessidade, por exemplo, de remover alguma variável, algum algo, eu utilizo um set. Mais um exemplo aqui, percebe que eu tenho o meu validar aqui. Deixa eu colocar aqui um valor para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui o número 5. Então perceba que ele está, deixa eu comentar aqui abaixo esse 17, senão ele não tira o erro ali. Perceba que eu tenho aqui o número 5, então está dando válido porque ele existe. Mas digamos que eu não quero então utilizar essa variável validar. Então eu venho aqui, dou um set em validar. Ctrl S para salvar. Perceba que ele deu inválido, por quê? Porque agora o meu validar não existe. Então você pode utilizar o set para isso também. Deixa eu remover aqui. Deixa eu só copiar aqui abaixo, deixar mais um exemplo que eu também utilizo, que é a verificação se uma função existe ou não. Então eu vou utilizar aqui a palavra reservada function para criar uma função aqui. Vou dar o nome dela de nome só para a gente verificar isso se uma função existe ou não. Então dei o nome aqui, não vou colocar nada em seu corpo, tá? A gente já sabe como funciona a utilização de função, sua criação. Agora eu vou utilizar if, você pode utilizar a condição ternária também. E temos aqui o nosso function exists, para verificar se a nossa função existe. Perceba que ele já atribuiu aqui a variável nome, mas não. Eu vou deixar dentro do parênteses do function existe, eu vou chamar aí nossa função nome. E dentro aqui eu vou dar um eco, simplesmente em sim, se ela existir. Se não, eu dou aqui um eco em não. Se eu vier aqui e dar um Ctrl S para salvar, perceba que ele deu aqui para mim não, mesmo a função existindo. Por quê? Porque eu chamei aqui a minha função e aqui eu tenho que chamar o nome dela. Então, eu apago, coloco aqui entre aspas duplas ou simples e coloco o nome da função. Coloco aqui nome, Ctrl S para salvar. Está exibe ali para mim que sim, que a função existe. Então é importante a gente conhecer também essa verificação aqui de existência para a gente validar se a função existe ou não. Como eu falei, existem várias outras funções pré-definidas prontas. Essas são as que eu mais utilizo, que com certeza facilitam muito aí o meu trabalho no dia a dia. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.